Olá, meus amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos chegando com mais um Fórum Atitude Positiva, 42ª edição desta nossa série que iniciamos durante a pandemia. São mais de 70 lives e 43ª, 43 fóruns Atitude Positiva até agora, pela nossa Rede Atitude Positiva, a rede do jornalismo de soluções que procura notícias boas, que procura também os caminhos, as alternativas e não só discute os problemas. Aliás, discutimos os problemas, mas também buscamos as soluções. Muito obrigado para você que está acompanhando essa nossa transmissão. Você acompanha tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no YouTube, e depois você sabe, lá no nosso perfil do Instagram, você acaba acompanhando também os nossos trechos das nossas lives, os principais trechos, está lá no @Rede Atitude Positiva. Quer boas notícias? Já sabe, né? redeatitudepositiva.com.br. Você amanhece todos os dias com notícias boas. O jornalismo também pode e deve contar boas notícias para todos. Nós temos esse dever como jornalistas. Estamos começando mais uma edição, mais uma transmissão e mais um fórum Atitude Positiva dentro desta campanha A Sociedade Pós-Covid, que discute diversos temas para este ambiente de transição, para a retomada com segurança, com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, democracia ativa e interativa. O nosso assunto de hoje é a empregabilidade e o perfil, os profissionais, funcionários também, líderes também, todos aqueles que estão de olho no novo mercado de trabalho. Quem são aqueles que estarão sendo procurados? Quem são aqueles que estão sendo formados para o futuro? Por isso, eu já dou boa noite para todos os nossos participantes aqui do Fórum Atitude Positiva e vou anunciá-los com muita honra, agradecendo a presença de todos. Eduardo Fernandes é presidente do LID-RS, Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, sócio da Galva Indústria, sócio fundador da EKF Participações, foi vice-presidente da Federação, membro do Conselho de Economia da Fé Comércio e já esteve conosco aqui em outro fórum. Muito obrigado mais uma vez, presidente Eduardo, por estar conosco. Olá, Renata, uma satisfação poder estar aqui contigo novamente, essa bancada extremamente qualificada, é um prazer poder debater sobre temas extremamente relevantes aí para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso futuro, e te parabenizar também pelo nome do programa, né? Rede Atitude Positiva, exatamente isso, é isso que a gente quer fazer, atitude positiva, olhar um olhar mais propositivo, positivo, que é isso que a gente precisa daqui para frente. Ok, muito obrigado pelas palavras, seja bem-vindo mais uma vez. Diretor de Educação da Federação, Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Fernando de Paula, que é bacharel em Publicidade e Propaganda pela UBRA, pós-graduado MBA em Marketing pela SPM, pós-graduando em Marketing Digital, atua na área da gestão da educação há 30 anos, foi vice-presidente de micro e pequenas empresas da Federação, foi vice-presidente regional da Federação, foi presidente da Associação Comercial de Sapucaia do Sul, e é franqueado do Instituto Mix de Profissões das unidades de Esteio e Sapucaia do Sul. Fernando de Paula, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, boa noite, Renato, obrigado pela oportunidade, aos meus colegas, o Eduardo e o Alessandro, né? Vai ser um privilégio estar com vocês, trabalhando um tema tão caro para nós, né? Que é a educação como mola propulsora para os nossos negócios, para que a economia volte à sua retomada, volte a prosperar, e nós precisamos que esses dois segmentos andem juntos. Então, estou aqui com muita expectativa também de aprender bastante com os meus colegas. Obrigado, Fernando de Paula. O Alessandro Souza é colega do Fernando de Paula, também é bacharel em Publicidade e Propaganda, formado pela URGS, e atua na ESPM há muitos anos, que foi justamente o ambiente que o Fernando de Paula fez o seu MBA. Né? Eu também me orgulho de ser um ex-aluno da ESPM. Acho que ex-aluno nunca existe, né, Alessandro? Acho que é para o resto da vida aluno na ESPM, fiz meu MBA lá também com muito orgulho. O Alessandro Souza é coordenador do curso de Comunicação e Publicidade
e também do curso de jornalismo, é diretor acadêmico da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, doutor em comunicação e informação pela URGS, mestre em comunicação pela Unicinos, MBA em marketing pela SPM e bacharel em publicidade e propaganda pela URGS. Atuou em agências de comunicação, no grupo RS, no grupo RBS, empresas de tecnologia, e foi diretor de marketing e assessor de comunicação de um time muito importante para o nosso Rio Grande do Sul, assim como é o Grêmio. O Esporte Clube Internacional. Premiadíssimo, Alessandro, foi eleito primeiro professor do ano da história da propaganda gaúcha, está concorrendo novamente ao Prêmio ARP, né, Alessandro? Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Imagina, que honra. Boa noite, Renato, boa noite, Eduardo, Fernando, né? A gente está muito feliz com uma bancada dessas, né? Quando veio o convite, eu não sabia, né, da bancada e como eu postei, veio o convite com pessoas que eu muito admiro, né, com entidades que eu tenho maior apreço, maior carinho, que eu vejo um trabalho muito bacana, né? Quando você fala aí na SPM, não deixa de dar um orgulho para a gente, a quantidade de líderes, né, executivos, né, que passaram pela escola e aqui hoje nessa live, então a gente fica muito feliz, né, em ouvir isso e também, né, representando a ARP, que a gente tem, como você bem destacou, né, Renato, a gente tem esse papel hoje, né, nós implantamos uma diretoria acadêmica na Associação Rio Grandense de Propaganda, que lida com todo o ecossistema da comunicação e da indústria criativa, né, que, na minha opinião, vai ser um dos pilares desse crescimento do Estado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, que tem um papel importantíssimo e a ARP também está engajada nisso. Então, acho que vai ser uma noite muito bacana, né, como o Fernando falou, vamos todos aprender juntos aqui, né, e tenho convicção que vai ser um grande programa. Muito obrigado a todos mais uma vez. Está no ar o Fórum Atitude Positiva e eu quero começar com o presidente do LIDE, Eduardo Fernandes, porque nós temos aqui essa notícia de uma recente live, né, que foi feita pelo LIDE, né, e que trouxe aí um debate do papel dos líderes na retomada do crescimento. Eu teve o vice-presidente da Franklin Covey Brasil, o professor Bill Moraes, foi a 35ª edição da LIDE Live, um debate sobre o papel dos líderes na retomada do crescimento, ou seja, não é só profissional, não é só colaborador, vocês também aí no LIDE estão preocupados com a formação de novos líderes também, não é isso, Eduardo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, aí a notícia do Correio do Povo. Exatamente, Renato. É importante ressaltar aí a gente está passando por um processo aí de retomada depois de longos, quase 18 meses aí de uma pandemia que nos pegou de surpresa e nos desafiou como líderes, como gestores, como pessoas da forma de como lidar com o nosso dia a dia. O que a gente viu ali naquele início de março foi sermos colocados todos dentro das nossas casas, fechar as nossas empresas e de que forma iríamos continuar os nossos trabalhos, de que forma nós conseguiríamos manter as nossas atividades. E o que a gente debateu muito, inclusive nessa live, durante toda a pandemia, foi aconteceu uma transformação pessoal e profissional das pessoas, que talvez isso ocorreria em, vamos dizer assim, 10 anos. Se foi obrigado a se acelerar um processo de inovação, de tecnologia, de gestão, no momento onde tu tem que ter todos os colaboradores em casa, tu não pode parar tuas atividades, de que forma tu vai conseguir com que essas pessoas continuem produzindo, de que forma tu vai continuar encantando teus clientes, de que forma, como é que tu vai fazer isso sem ter mais o contato com eles, de cobrar resultados. Então isso foi muito desafiador para as empresas, para as pessoas, e como a gente está falando aqui do futuro da empregabilidade, eu acho que isso veio acelerou algo que nós veríamos em um prazo muito mais longo do que a gente já está vendo hoje nessa retomada. Essa questão de home office, híbrido, esses debates, o próprio debate que a gente está fazendo aqui. Então, a maneira como a cobrança dos resultados, a maneira como as pessoas podem ser mais eficientes nos seus processos, onde os profissionais têm que ser mais eficientes
trazer mais resultados e as empresas consigam trazer mais resultados para os seus clientes. Então, esse foi todo um desafio e, por incrível que pareça, grande parte dessas empresas tiveram resultados muito positivos. Elas conseguiram ter resultados onde botaram seus colaboradores em casa, conseguiram ser mais eficientes, conseguiram fazer com que seus líderes tivessem um papel de gerir essas pessoas, toda essa mudança organizacional. E a partir de hoje a gente vê uma nova adaptação do mercado, onde se tem o vendedor vendendo via WhatsApp, onde tem uma comunicação diferente com o cliente. Era algo que às vezes só se chegava nos mais jovens. Quem estava adaptado eram os mais jovens. Hoje todo mundo teve que se inserir na tecnologia e com isso também as empresas. Então foi uma transformação. Eu não gosto de falar em legado positivo da pandemia, porque com a pandemia não se tem um legado positivo. Mas se disser algo que pode se colocar de lição do que ficou dessa, foi a maneira como as pessoas, os profissionais, os líderes, eles conseguem se adaptar de uma maneira rápida, como o setor produtivo ele consegue ser ágil e consegue fazer essa transformação de forma tão bacana como está sendo feito hoje, e certamente vai render bons frutos aí para a comunidade, para a sociedade e para quem está vivendo essa nova fase de transformação. Achei interessante aí que o presidente disse que não há resultados benéficos, né? Efeitos positivos de uma pandemia. Eu prefiro falar efeitos colaterais que podem ser positivos, né? Que são resultados, consequências indiretas que acabam sendo positivas, assim como foi. Essa semana nós colocamos no nosso site da Rede Atitude Positiva o uso da bicicleta que aumentou durante a pandemia. Então é um rebote, é um efeito colateral. Presidente Eduardo Fernandes, tem um barulhozinho aí de notificação, eu não sei se é um aparelho que está carregando ou um WhatsApp web, alguma coisa está entrando no seu microfone. Mas a gente segue aqui ouvindo agora o Fernando de Paula, diretor de educação da Federação, para saber. A preocupação da Federação, o Fernando me falava, é aproximar muito o jovem, aquele que vai fazer o curso profissionalizante, às vezes não tão jovem também, né, das empresas, aproximar o mercado, aproximar a universidade, a academia, o ensino desta realidade empresarial, dessa realidade do trabalho. Não é isso, Fernando? É isso, Renato. A Federação tem discutido isso, está presente nas suas pautas, né? Porque esse modelo, principalmente o Alessandro aí, que também é da academia, ele se vem discutindo há muito tempo. Talvez sempre tenha se discutido isso, né? O que nós não conseguimos ainda é achar uma equação que nos leve para o que nós necessitamos. Mas nós somos persistentes e vamos chegar a isso porque continuamos nas tentativas, né? A Federação tem realizado uma aproximação muito grande entre o setor educacional e o setor produtivo, né, as empresas, para que a gente possa ir diminuindo esse ato, né? A educação, esse modelo de educação que aí está ainda é lá do iluminismo, né? Aquele formato em que precisava se dar um conteúdo básico para as pessoas, precisávamos ter aí, né, alguns elementos para que pudéssemos nos formar cidadãos. E os desafios foram vindo com a evolução da humanidade, com o progresso, e a pandemia, como tu disseste, tem os seus efeitos colaterais, mas é sempre na diversidade que nós nos forjamos, é sempre na diversidade que nós temos que criar outras alternativas e soluções, porque nós temos que ativar o modo sobrevivência, né, Renato? E ativando o modo sobrevivência, obviamente que o gatilho cerebral lá da criatividade ele dispara e a gente precisa ir buscando alternativas para que isso aconteça, né? E nós estamos caminhando para um momento que é um momento colaborativo, quer dizer, nós precisamos, né, de compartilhamentos, precisamos estar colaborando, não podemos estar mais nas nossas caixinhas pensando isoladamente, né, em alternativas, que daqui a pouco a Federação está fazendo algo que é muito legal, mas que também o LEAD está fazendo, ou que a SPM está realizando, e a gente não somando esses esforços para que a gente tenha convergência, para que dê match aí, para que tenha sinergia. Então, a Federação tem feito essa aproximação através do nosso presidente Anderson, com as outras entidades,
Temos agora uma parceria bastante interessante com o Instituto Caldeira, com a Fábrica do Futuro, porque uma dos pilares dessa nova gestão do Anderson aí é a inovação, né? Terminamos o nosso congresso ontem, o congresso online, que foi um sucesso, e onde lançamos a nossa plataforma online, que aproxima todas as mais de 180 CIs que temos espalhadas pelo Estado, e a partir daí a gente poder ter esta convergência, né? Eu acho que só nós somando os nossos esforços, tendo todos os talentos que temos em cada uma das instituições que aqui estão, mas também em várias outras, porque o nosso objetivo é um só, né? É que a gente possa sair bem dessa pandemia e voltar a acelerar, que é o que o nosso país precisa. Tem uma notícia aqui que a gente tinha separado para mostrar também, na tela aqui, que tem a ver exatamente com essa distância, né, entre a academia e o mercado, né? Há pouco tempo aí saiu no site GZH essa distância entre a qualificação e as exigências do mercado, e a saída é repensar a educação, diz a matéria. Aí várias fontes falaram, inclusive o próprio Fernando de Paula, diretor de educação da Federação, o governador também fala. Enfim, essa distância, ela seria uma responsabilidade, não vou falar em culpa aqui, mas seria uma responsabilidade um pouco maior da academia, que talvez tenha ficado um pouco enclausurada, fechada. Já vou perguntar para o Alessandro a opinião dele. Mas seria talvez essa reflexão que se possa fazer para que se aproximasse mais esse mercado teórico do mercado da prática, Fernando? Quando tu falas em responsabilidade, em culpa, eu reputo que isso é uma culpa, uma responsabilidade. Não, culpa não falei, tirei culpa. Ok, mas eu reputo causa, isso como né? uma responsabilidade. Eu reputo como uma causa, uma responsabilidade da sociedade, né? A escola, a academia, ela não é um ente isolado, né? Ela tem que ser provocada muitas vezes, e esse é o papel da sociedade, provocá-la, né? Nós já temos várias experiências que estão dando certo e que está tendo essa aproximação. Um exemplo são os parques tecnológicos, né? Começou aqui com a Tecnocinos em São Leopoldo, um grupo de empresários ali criou o parque tecnológico, a Unicinos achou interessantíssima a ideia, entrou no projeto e a partir dali, então, começou todo esse programa de parques tecnológicos pelo Estado, que hoje faz a diferença nessa área da tecnologia e da inovação. Então, nós já temos, né? Certamente o Alessandro vai trazer algumas experiências nesse sentido da SPM, dessa aproximação com o mercado, que eu sei que a SPM tem, mas eu acho que o nosso maior calcanhar de Aquiles, Renato e colegas, é na educação básica, lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? É onde a gente precisa realmente fazer com que tanto professores mudem seu mindset, quanto os alunos que estão lá comecem a ter aí a mudança também do que está sendo trabalhado com eles, né? A gente fala dos soft skills aí, e os nossos alunos lá da educação, do ensino básico, como eu disse, eles estão com aquela educação quase lá do iluminismo ainda, né? Então, tem muito que nós avançarmos, mas é responsabilidade da sociedade. Nós é que temos que nos reunir com a academia, nos reunir com as escolas de uma forma geral e buscarmos alternativas para que a gente possa sair desse ato aí. Corroborando só o que o Fernando está dizendo, está na matéria, né? Essa matéria de ZH, ele falou, as empresas se deram conta que precisam fazer a formação chegar até a comunidade. Professor Alessandro Souza, você que convive todos os dias com alunos, com jovens, sedentos de chegar ao mercado, de ter aquele lugar, de ter aquela posição, aquela vaga de trabalho, como é que essa geração está entendendo isso? Como é que está sendo essa transição da teoria para a prática, da academia para o mercado? É isso mesmo? É um esforço conjunto de cada um entender que essa distância tem que diminuir? Deixa eu liberar aqui o teu microfone, só um pouquinho. Acho que eu cortei para ruídos. Perfeito. Pode falar, professor. Ótimo, obrigado, Renato. É uma análise perfeita dos colegas, né? Eu pego esse gancho do Fernando, que eu acho extremamente feliz, né? A aproximação é uma questão da sociedade, né? Da sociedade. Nós temos business schools no Brasil, né? Que fazem isso naturalmente. E temos outras academias, né? Que também estão nesse processo de amadurecimento. Mas é importante a gente pensar na sociedade como um todo. Se a gente olhar para o mercado de outros países, a gente pode olhar para talvez alguns benchmarks como Estados Unidos, as empresas vão para dentro das academias, né?
Literalmente, assim, há projetos que são patrocinados, né? Tem sponsors, né? Que eles contam com auxílio empresarial. E então isso é uma via de mão dupla. E eu gosto muito, né, dessa leitura, né, que o Fernando traz da sociedade, pensar isso como um todo, refletir acerca desses pontos que nós temos como, especificamente já no ensino mais avançado, de buscar essa convergência maior. As business schools, por sua natureza, fazem, né? Mas há outras instituições de ensino que elas também têm um potencial enorme dessa aproximação, e a gente precisa pensar nisso como um todo. Nós, inclusive na ARP, na diretoria acadêmica, a gente tem fomentado isso, tem trabalhado essas questões na medida do possível, né, para tentar fazer com que esse aspecto, essa aproximação aconteça. Aí o outro ponto também importante colocado é que a gente está pensando lá na ponta, né? E faz todo sentido, né? Na formação profissional. Mas a gente precisa olhar para a base também, né? A formação profissional nossa, de maneira geral, pensando no Rio Grande do Sul, ela tem muita qualidade. A indústria criativa no Rio Grande do Sul é fortíssima, né? A gente for pensar, a comunicação no Rio Grande do Sul é fortíssima, né? Jornalistas, publicitários, designers, né? Com carreiras mundiais. A área da saúde é extremamente elogiada, a tecnologia é extremamente elogiada. Então, a gente tem condições de ter essas áreas referenciais já num esforço bastante conjunto interessante nosso. Mas se a gente reforçar a base, né, a gente vai conseguir pluralizar ainda mais esse acesso, que também é importante. Né? E quanto mais a gente tiver essa força na base para chegar lá na ponta, nas instituições de ensino superior, que tem muita qualidade nesse estado, né? Com uma base ainda maior, mais robusta, isso alavanca o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de uma região e de um país. Então, esse olhar completo nos interessa muito e a gente também tem fomentado. Especificamente sobre a pergunta, né, de como a moçada está vendo lá na ponta, eu lido com formação universitária e também sou responsável por uma disciplina na pós-graduação, que eu já pego, né, o pessoal num outro ciclo de carreira. Mas a grande questão hoje para os jovens, que a gente tem trabalhado muito fortemente, aí falo um pouco especificamente da SPM, são as metodologias ativas e as soft skills. Tudo que nós temos lido, pesquisado nas grandes referências mundiais, o pessoal apontam para esse desenvolvimento humano, de capacidades horizontais. Né? É a famosa disciplina da felicidade de Harvard. Provavelmente todo mundo já ouviu ou já leu o livro, enfim, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz. E essa referência que veio, que é uma das disciplinas mais procuradas hoje, numa das universidades ícones do mundo. Né? E a gente tem trabalhado isso de uma maneira que já incorpore essas habilidades desde cedo. Né? Desde cedo que eu digo é desde o princípio da formação profissional. Porque o conhecimento técnico ele é importante, vai sempre ser trabalhado, né? Técnico no sentido formativo da profissão. Mas a gente ouve muito aquela frase do RH, né? Contratado pelas suas competências, habilidades, né? E às vezes desligado por suas atitudes. E isso gera um custo para as empresas, isso gera um desgaste, né? Quanto maior o turnover, né, pior para todo mundo. Pior para o jovem estudante, pior para a empresa. Então, a gente tem trabalhado essas questões atitudinais de uma maneira muito, muito consistente, olhando para benchmarks internacionais, e a gente já começa a observar resultados disso por uma série de feedbacks, por interação com gestores de empresa, né, com RHs, né, eventualmente até com hunters, né, para posições mais específicas que nos pedem um auxílio de uma maneira ainda mais intensa. Então, a gente aposta muito nesse caminho, e eu acho que esse olhar ele tem que estar absolutamente amadurecido, né, de uma maneira geral, na academia, para que a gente consiga ter esses jovens com extrema capacidade, né, da soft skills, que é maturidade, né, capacidade de empatia, capacidade de leitura de pessoas, né, e por aí afora. Acho que esse é um caminho, Renato, que a gente deve investir forte, e eu falo especificamente sobre a SPM, mas eu imagino que outras instituições também estejam fazendo esse movimento, né, porque é o que mundialmente os benchmarks nos apontam. Muito bom. Deixa eu aproveitar que o Fernando de Paula falou do Congresso da Federação. É importante a gente registrar aqui que foi a 17ª edição, né? Tratando de inovação também. Está aqui a reportagem do Jornal do Comércio, o encontro foi lá no Instituto Caldeira, e que lançou aí esta plataforma nova. O governador esteve lá. Foi um grande evento, né, Fernando? Foi o Pedro Engler, da Startse também, que eu já tive o prazer de fazer uma live, um jovem talento, muito inteligente. E aí vocês lançaram
essas novas ferramentas e esse novo posicionamento. É isso, Fernando? Correto, Renato, né? A Federação, como eu disse, um dos pilares é a inovação, então ela fez essa busca da parceria com o Instituto Caldeira, com a Fábrica do Futuro, lá com o Chico, né? E a gente, então, lançou essa plataforma, que é uma plataforma que visa dar condições de que as ACIs aí possam ter um ambiente mais robusto para poder fazer negócio, para poder fazer relacionamento, para ter as informações em tempo real, e isso certamente coloca esta relação da entidade Federação com suas filiadas num outro patamar e acelera esse processo, né? Já é um bom processo que a gente tem uma boa adesão das entidades do interior conosco, mas vimos agora o quão é importante a gente ter ferramentas para que a gente possa falar instantaneamente com o nosso presidente lá de Uruguaiana ou de Livramento, né, da fronteira, enfim, e fazíamos isso antes já com o WhatsApp e tal, mas aprendemos que precisamos correr mais, precisamos estar mais, né, profissionalizados nisso, e é o que a Federação está realizando. Perfeito. Bom, uma ferramenta para conectar, né, as pessoas, para gerar mais negócios, conteúdos, serviços e soluções compartilhadas. Muito interessante. Deixa eu virar uma página aqui no nosso Fórum Atitude Positiva e tentar colocar um pouquinho mais, vocês um pouquinho mais, vamos dizer assim, na berlinda, pressionar um pouquinho mais meus entrevistados aqui. Por quê? Na teoria está tudo ótimo, na intenção está tudo ótimo, mas teremos, segundo os economistas, um dos piores anos dos últimos anos em 2022. Nós vamos crescer 1% ou menos se chegar a isso. Como é que nós vamos conseguir reestruturar, reconstruir um mercado de trabalho, criar novas vagas, novos postos, novos líderes, novos colaboradores? Como é que vai ser essa relação de trabalho num ano extremamente difícil, vindo de uma pandemia, onde está todo mundo massacrado emocionalmente, né? E como é que nós vamos criar essas relações de trabalho e ainda por cima conseguir pensar em inovação, criatividade? Em presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandes, vou começar contigo. Muito bom ponto, Renato. Eu acho que esse tem nos preocupado bastante, principalmente aí nos últimos meses. A gente vê uma escalada aí da inflação, a escalada dos juros, e isso certamente impacta em dificuldades, em uma retomada que deveria estar sendo mais tranquila, e agora certamente a inflação talvez seja um dos piores problemas que um país pode passar, e inclusive agora a gente está prevendo aí 2 dígitos de inflação, algo que a gente não via há muito tempo. Então, de outra forma, também uma série de empresas, principalmente no lado da indústria, a indústria ainda vem acelerando bastante, vem vindo bem, muito por esses sistemas que foram colocados de melhoria de eficiência dos processos, de demandas, isso ainda vem se avaliando de uma forma positiva, com problemas até de falta de matéria-prima para poder cumprir as suas demandas que estavam reprimidas com a pandemia. O que a gente vê é provavelmente a partir do primeiro trimestre do ano que vem uma estabilização dessa oferta e demanda, e aí que vem o que tu colocaste, que é o problema de estarmos trabalhando com uma inflação alta, um crescimento baixo, e de que forma vamos continuar investindo nas nossas empresas e vamos continuar gerando empregos. Aí eu acho que é um desafio, e outro que é um desafio sempre do cenário nacional, é o desafio de estarmos passando por uma eleição, uma majoritária na esfera federal e uma majoritária na esfera estadual. As eleições, elas sempre acabam trazendo instabilidades, e isso acaba sendo algo muito complicado. Mais este ponto, né, presidente? Mais este ponto para complicar o ano de 2022, que é o ano que parece que o serviço público todo para tratar só da reeleição, né, ou da eleição. Isso, inclusive se diz que os governos eles fazem os 3 primeiros anos de gestão e o último é só de entregas, e olhando já pensando numa reeleição, ou quem vai ser, ou as próprias pessoas, os políticos já estão pensando na sua eleição. Então isso é um desafio muito grande. 2022 vai ser um ano desafiador, porém como eu te ressaltei,
o nome do programa Rede Atitude Positiva, eu sempre confio na capacidade do setor produtivo, na capacidade dos empreendedores em achar alternativas para lidar com momentos difíceis. E nós aqui no Brasil sabemos que o Brasil não é um país para amadores. Há muito tempo nós já tivemos com inflações de 80%, 90% ao mês, já tivemos com crises dos mais diversos fatores e conseguimos sobreviver. Então, eu vejo principalmente como a gente faz. Assim como eu gostei muito que o Fernando colocou, de uma união das entidades, hoje um momento de se trabalhar em conjunto, toda a sociedade produtiva, a academia, as entidades em prol do desenvolvimento. Eu acredito que nesse momento fica mais fácil de se achar alternativas e trabalhar junto com o setor público para que este momento que seja ruim possa se transformar, a gente possa dirimir esses impactos negativos e possa continuar crescendo. Eu vejo que o Rio Grande do Sul vem trabalhando nessa forma, eu vejo que o Rio Grande do Sul vem melhorando. A gente tem um tema que é muito importante aqui no LEAD, que é a competitividade, melhorar a competitividade do nosso estado, criar um ambiente menos burocrático, criar um ambiente mais saudável para empreendimento, formar melhores profissionais, formar melhores pessoas. A gente tinha, e aí o Fernando e o Alessandro, que são da área, sabem muito bem e poderiam falar melhor, que a gente tinha historicamente uma fuga de talentos. E isso era algo que era muito ruim. A gente formava bons profissionais aqui para trabalhar em outros estados. E hoje a gente parece que está vendo que está criando um ambiente para reter esses talentos. Eu acho que isso é muito importante a gente ver. Olhar no ano que vem é reter esses bons talentos que a gente forma, pessoas muito qualificadas e fazer com que essas pessoas estejam aqui e possam impactar na melhoria do ambiente, do desenvolvimento econômico e social e certamente dirimir esses impactos ruins que vamos ter de um ano com inflação, com crescimento baixo, mas que podem ser transformados em situações positivas. Concorda, professor Alessandro? Estamos conseguindo reter os talentos? Conseguindo parar um pouco esse movimento de evasão aqui do Rio Grande do Sul? O Eduardo toca num ponto importante, né? Aí são os indicadores lá do LEAD nos ajudando. A gente realmente está melhorando. Acho que nós temos muito a avançar ainda, né? Dividindo com vocês, hoje o competidor, talvez para os grandes alunos, não é nem o país, é o exterior, né? E aí a questão, né, da imagem de país e essa equação que a gente tem que tentar chegar em consensos, talvez, né, no ano que vem, enfim, ela é importante porque a gente não perca esses grandes cérebros, né, para fora. Aí nós temos um aspecto muito interessante. Como a nossa formação no ensino superior no Rio Grande do Sul é muito sólida em diversos setores, ela é competitiva não só nacionalmente, ela é competitiva mundialmente. Então, esse desafio da gente reter, a gente já começa a perceber realmente uma retomada. Acho que o Eduardo toca num ponto importante que a gente também observa, né? Mas é um desafio nesse mundo cada vez mais globalizado. Nessa moçada que se prepara bem em escolas, faculdades de ponta, a gente vai ter esse desafio cada vez maior, né? A nossa competição não é segurar o cara que está indo ali para o Polo de Tecnologia de Santa Catarina, ou que quer ir para São Paulo, a locomotiva do país, ou que quer daqui a pouco ir para a indústria criativa no Rio de Janeiro. Não, a gente compete hoje, né, com a América do Norte, a gente compete com os grandes centros europeus. Né? Por um lado, isso nos orgulha muito. Né? Nós que estamos no front formando em sala, né, buscando melhores práticas das grandes universidades do mundo. Agora há pouco eu citei Harvard, né, que é um espelho assim, para a gente em muitas questões da SPM. A gente que está olhando para isso, por um lado, é um elogio. Né? A gente formou, né, e está nos Estados Unidos, formou, está na Holanda, formou, está em Portugal, formou e está na Austrália em posições muito legais. Mas de outra forma, a preocupação no médio prazo, em termos de estado de país, ela é grande, né? Então a gente melhorou, eu acho isso salutar, né? Mas a gente ainda tem alguns passos para avançar em cima disso, principalmente, estou falando nessa moçada da primeira inserção profissional. Né? Essa moçada da primeira inserção profissional, ela está olhando para fora, porque nós temos tranquilamente aqui, né, faculdades que conseguem fazer essa formação para e passo, né, com as instituições mundiais. Quando não superior, tá? E aqui, sem nenhuma falsa modéstia, a gente anda recebendo alguns elogios, né, que são para processos seletivos e para masters,
fora do país e às vezes classificam, né, por vezes, tá? Algumas vezes, não é exceção, nas primeiras colocações, né? Então isso acaba sendo para a gente algo muito bacana. E esse desafio, né, colocado pelos colegas e agora na fala do Eduardo, ele é muito importante. Como a gente pensar esses talentos? Então nós fizemos iniciativas assim, através de programas de super estágios, que eram estágios diferenciados para alunos de ponta, que tiveram significado muito interessante na área da comunicação. A gente tem esse olhar atento para as entidades e fica esse convite, esse desafio para a gente, né, de como trazer as entidades e as empresas para dentro da academia e perceber, olha só, lá no terceiro semestre, a gente já percebe com 1 ano e pouco de faculdade que ali tem 4 ou 5 talentos que têm as soft skills para serem os líderes do futuro e, do ponto de vista técnico, são espetaculares, né? E se a gente não se atentar, esses grandes destaques do terceiro, do segundo, do quarto semestre, no quinto, eles já vão estar com um olhar para fora do país, né, ou para fora do estado. Então, esse é um desafio que eu tenho conversado muito com as entidades, eu tenho conversado muito com empresas, né, com a indústria criativa, que é da onde o meu lugar de fala um pouco mais forte, né, que é da onde eu atuo com mais propriedade, e a gente já tem buscado estratégias para isso, né? Esse é um desafio que o Estado tem que abraçar no médio e no longo prazo. A gente já está retendo mais, mas nós temos condições de reter melhor, né? E aí, já avançando um pouquinho na minha resposta, é dessa geração que eu espero muito. Não que eu não espere das demais, mas essa geração, ela já nasceu, né, absolutamente imersiva tecnologicamente. Ela tem algumas capacidades disruptivas para inovação, né, que são cruciais. E equilibrar isso, né, talvez, por que não, um executivo com 30 anos de capacidade com aquele jovem de 20 anos, né, equilibrar isso em termos até societários, né, em termos executivos, né, essa troca, né, de quem tem uma vivência enorme e já amadureceu em soft skills com quem vem com pensamento absolutamente disruptivo, né? Então, esse tipo de casamento, esse tipo de olhar, esse tipo de maturação, que é quase uma inteligência de RH, né? Assim, uma inteligência avançada de RH. Eu acho que eu não sei, até dá para escrever um artigo sobre isso, né? Assim, é um misto entre inovação, né, entre empreendedorismo e inteligência de RH, né? Encontrar esses pares, na minha opinião, é algo que daria uma contribuição enorme para o Estado, né? Enorme, né? Porque daí a gente consegue talvez fazer casamentos um pouco mais complementares, né? Que é uma das coisas que a gente vê lá no Drucker, né? Você nunca pode ter um sócio exatamente igual a você, né? Porque, pô, se você tiver, ele é o teu espelho, você tem uma reunião, Peter todo Drucker. mundo concorda. Então a gente, né? E essa geração, ela é muito bacana. Eu tenho assim acompanhado, eles são disruptivos, eles são arrojados, né? E muitas vezes Mas, eles estão Alessandro, desse espaço. Fernando, Eduardo, meus senhores, nós teremos lugares no mercado de trabalho em 2022, num ano de crise pós-pandemia? Essa é a questão. Se eles estão preparados, se eles são criativos, são disruptivos, vocês, como professores, fazem um trabalho maravilhoso, né? A academia, ela consegue orientar, consegue ensaiar, consegue embalar, né, um bom profissional. A questão é a seguinte: nós estamos quebrados. Tudo bem que o presidente Eduardo está sendo positivo, confia na capacidade de alguns setores produtivos, claro, como a agricultura. Nós fizemos vários fóruns aqui, agricultura, tecnologia, né? Isso está segurando muito o mercado. Agora vão voltar as viagens, vão voltar os eventos, então a gente vai ter realmente uma roda girando. Mas não o suficiente, dizem os especialistas em economia, para repor todas as perdas, porque não é uma perda só da pandemia. É uma perda de uma sucessão de crises que vem lá desde 2008 no Brasil. Então, a minha pergunta instigante aqui é: o mercado vai abrir vagas? O mercado, mesmo em crise, vai conseguir contratar? Como é que o Fernando de Paula consegue enxergar isso dentro lá da Federação? Claro que essas iniciativas, como essa plataforma que vocês lançaram ontem, é uma grande ferramenta, né, para diminuir esse vácuo. Mas qual é a expectativa de vocês em termos de números econômicos? Renato, concordo plenamente contigo, com os colegas, que está sendo trazido aqui ao debate, mas eu acho que o foco não é a questão econômica. A questão econômica é fundamental, só que como, né, nós estamos conversando aqui, isto a gente convive desde a hiperinflação lá, né, nós já lidávamos com a crise e, no entanto, fomos nos reinventando e sobrevivendo.
O que eu penso é que o mercado ele vai absorver as pessoas que estão qualificadas para as funções que o mercado demanda, né? E esse é o grande problema, né? É a qualificação das pessoas. Constantemente, aí o setor, agora mesmo, né, o pessoal aqui de um grupo local aqui da região, que é a Unidasul, do Sul, eles têm permanentemente aberto 500 vagas e eles não conseguem preencher. O grupo Imbeta, outra empresa aqui da minha região, do grupo Betaninha ali, né? Eles estão com 50, 70 vagas por semana abertas que eles não conseguem preencher. Aí está o desafio desse ato que a gente fala entre a educação e o setor empresarial, né? Existem vagas, sim, existe mercado, sim, para pessoas qualificadas. E dentro dessa linha que o Alessandro trouxe, né, nós não estamos mais concorrendo com o que passa ali do Mampituba. O nosso quintal hoje é o mundo, né? Então, as empresas de todos os lugares vêm captar os nossos talentos aqui. E por que daí sobe a remuneração, que é bom, que é legal? É porque, né, essas empresas vêm, contratam, pagam em euro, pagam em dólar, e os nossos talentos vão indo embora. O que nós precisamos fazer? Né? Acelerar esse processo de qualificação dos nossos jovens. A gente tem agora, né, antes se qualificava a geração por 20 anos, né, a geração lá dos millennials, tal. Agora é a geração alfa, é 8 anos, máximo 6, 8 anos, mudou já o tipo de perfil dessa geração. Esse pessoal aí, como disse o Alessandro, eles estão conectados, eles são muito rápidos, né? Eles têm esses soft skills que a gente precisa, mas eles precisam ser preparados. E muitas vezes lá a educação básica, o ensino fundamental, não está conseguindo entregar toda essa necessidade que tem. Esse cara chega na sala de aula, independente da classe social dele, com um smartphone. Aí o professor diz que ele tem que desligar o smartphone lá para não atrapalhar a aula. Não, ele tem que usar aquele instrumento, aquela ferramenta que ele tem ali para acessar o mundo e buscar os conteúdos que são importantes para ele se qualificar. Muitos professores já estão fazendo isso, muitas escolas estão fazendo isso, né? Mas agora nós precisamos ensinar os professores a ensinar, né? A pedagogia agora muda um pouco de figura, né? Muda um pouco de figura aquela pedagogia onde o professor era detentor do conhecimento. O professor agora ele é um mentor e não mais o professor, né? Então, acredito que 2022, né, até eu estava vendo um congresso do Cinep esses dias também, que o Ricardo Mariz, que é um professor também e sociólogo, ele disse o seguinte, né, até anotei aqui, né, ele disse, estamos numa dinâmica... O Cinep, só para a gente explicar, Fernando, o Cinep é o Sindicato das Escolas Particulares, né? Correto. Então, nós estamos vivendo numa dinâmica inusitada, de agitação social. Isso é uma coisa que vai ser permanente. Hoje, né, é a questão da pandemia, ano que vem as eleições, depois vem Copa do Mundo, vem não sei o que, tá bom. A gente sempre vai ter, né? O que nós precisamos é ter pessoas preparadas para assumir as vagas que nós temos aí disponíveis. Se nós tivermos essas pessoas preparadas, a gente acelera em muito a nossa economia. O que o presidente do LIDE pode dizer para um jovem entrante, alguém que quer buscar o mercado de trabalho, está saindo da faculdade, enfim, quer de alguma forma se inserir? Qual é a dica, qual é a orientação que poderia se dar para esses novos profissionais? Quais são, vocês falam muito em soft skills, né? Quais são essas qualidades e esses predicados que o novo profissional pós-pandemia tem que ter? Hein, presidente Eduardo? Primeiro, eu acho que é algo que não mudou, né, nesse mundo todo. A gente vê um jovem muito ansioso. O jovem ele já chega no mercado de trabalho e ele logo, como o mundo é tão rápido, ele recebe tantas informações, ele acha que em 1, 2 anos ele já vai estar num cargo enorme, já vai ter crescido muito na empresa. E a gente sabe que o dia a dia, o trabalho do dia a dia, a resiliência, passar por dificuldades, isso é algo que é a única maneira de se atingir o sucesso profissional. Então, se tiver alguma dica para se colocar para as novas gerações que estão entrando, que tem uma ansiedade de crescer, de transformar, é que as coisas acontecem de uma forma, às vezes, não tão rápida como é a dinâmica que está se acostumada de informações, de que está tudo na tua tela, que tu procura informação rápida, recebe ela rápida, mas o mercado de trabalho, às vezes, as coisas acontecem através de maturidade, vai se aprender com os erros. Eu gosto muito da escola americana, que ela instiga muito quem erra, porque no momento que tu errou,
aqui a gente tem uma cultura de não poder errar. O erro ele é colocado como ruim. Lá eles dizem que se o erro foi colocado é porque tu já aprendeu e provavelmente tu vai estar melhor para lidar com situações adversas. Então a gente tem isso eu acredito que continua sendo da mesma forma e é uma grande dificuldade do novo profissional de se adaptar com esse momento de que as coisas vão acontecendo aos poucos dentro do mercado de trabalho, que existe um processo de transformação, de maturação, de entendimento, de compreensão, que às vezes o jovem já quer chegar lá e já quer ser o diretor, já quer sentar na cadeira principal, e essa ansiedade dele às vezes acaba desmotivando e fazendo com que ele mude, olha, então não quero isso, para mim não dá e coisa, então vou mudar o meu lado. Então, é algo bem simples, que parece ser bem simples, mas que é algo muito importante, que é o dia a dia do trabalho, que tem que estar lá, trabalhando todo dia, e que as coisas vão acontecendo, cumprindo suas metas, seus objetivos, porque é uma geração que recebe muitas informações, recebe muita coisa, é muito dinâmica, e no mercado de trabalho as coisas vão acontecer. Então, eu acredito muito que ainda isso é uma transformação que não aconteceu e que ela continua sendo desde muito tempo, que tem a questão de maturidade, de entendimento, de como funciona a cultura da empresa, de que forma tu vai te posicionar e o aprendizado. Claro que ela, como a gente colocou, ela já vem com muito mais informação, ela já vem mais habilitada a crescer mais rápido, mas tem que ter a dinâmica, a paciência, a resiliência de aprender que as coisas não são só estáveis, tem as instabilidades, como a gente colocou. A gente está acostumado a viver com crises. Essa não vai ser a primeira crise nem a última que a gente vai viver. É a maneira como a gente lida com elas. A melhor maneira que se lida com elas. Essa é a grande transformação. E por isso que às vezes eu vejo que a gente é mais positivo de olhar e dizer, não vai ser essa a última. A gente vai continuar conseguindo crescer, gerar empregos e coisas, que foi aquela pergunta que tu colocaste, né? Estou gostando da positividade de vocês todos estão enxergando 2022 e, enfim, os próximos tempos aí com um olhar muito positivo. Professor Alessandro, como segurar a ansiedade dessa geração? Porque eu acho que não é só do aluno, é de uma geração inteira, tem a ver com as telas, tem a ver com o smartphone, com esse mundo aí, né, que o Fernando falou, que fica dentro do smartphone, né? Isso também tem um lado ruim, né, de causar uma ansiedade impressionante, né? Eu trabalho muito com jovens, nas redações a gente vê muitos jovens, e esse turnover que vocês falaram aí, nem sempre é por parte das empresas, é muitas vezes por parte desses jovens que não permanecem no local de trabalho porque querem alguma coisa diferente, porque não conseguiram acertar a sua velocidade com a velocidade da empresa, não é, professor Alessandro? Como segurar essa ansiedade aí? Sem dúvida. Aí entra o papel importantíssimo do estudo, né, voltado a soft skills, que é esse espaço maior que a academia tem que dar para discutir esse tipo de situação. Como o Eduardo falou, resiliência, né, tranquilidade, né, mindfulness, né, a gente pode trazer várias técnicas e também essa composição de carreira de percepção. Olha, você tem tempos, né, aprender, errar também faz parte do processo. Então, dentro desses tempos, a gente tem trabalhado isso muito fortemente para que esse nosso aluno chegue no mercado um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Que os timings do mercado, costumo dizer, nem sempre são exatamente os timings que a gente espera, né, na nossa vida, evidentemente, né? Todo mundo gostaria de se formar e sair CEO, né, de uma grande corporação, mas isso vai exigir uma jornada. Então, o papel da academia é trazer essa discussão cada vez mais forte, de maneira cada vez mais intensa, né? E nós temos feito isso justamente para tentar minimizar esse processo, né, de dificuldade que a gente observa. Isso tem relação muito mais ampla, não depende só da gente, é uma questão de sociedade mesmo, acho que como você bem pensou na tua colocação, Renato, na pergunta, né? É o fenômeno da aceleração das telas, né? É o fenômeno das jornadas maiores de trabalho de muitos pais, eles estão observando isso, né? Por exemplo, se eu pensar nos meus avós, nem todo mundo sai para trabalhar nem com toda essa intensidade. Então, veja, uma conexão permanente, né, Alessandro? Exato. Uma conexão permanente, entrando em informação sempre, estímulo e informação sempre. Estímulo e informação. Então, você tem a primeira, né, o teu primeiro círculo lá nos passos de influência de comportamento do consumo, né? Um dos primeiros círculos é o círculo familiar. Você está vendo isso?
né? Daí tem o círculo tecnológico, isso está acontecendo. Então a gente vai lidar com isso. Então nós temos que ter o amadurecimento da academia para trabalhar isso, para tentar passar para o mercado de trabalho, né, o mais, assim, eu vou usar um termo mais sereno possível esse jovem, né? E aí a segunda parte, as empresas também absorverem, sabendo que por mais que a gente esteja trabalhando, é uma questão de complexidade mundial, né? Yuval Harari estava trazendo, né, no Homo Deus, depois do Sapiens, né? Ele está trazendo isso, que é um dos períodos de maior salto de mudança de mindset da história do ser humano, né? Por isso a brincadeira do Homo Deus, né? Nós estamos a menos de 2 séculos de superar a morte, né? Isso é um salto do ponto de vista de capacidade de conhecimento que nunca aconteceu na história da humanidade, né? Então você tem uma aceleração que, evidentemente, para um jovem de 16, 17, 18, 19 anos que está começando uma carreira, né? Todo esse caldo sociocultural, tecnológico, e às vezes do núcleo familiar, chega nele, né? Então a gente vai fazer esse primeiro aparato na academia, né? Vamos lá, né? Entenda, né? Tem processos, vamos com tranquilidade, vamos montar uma carreira, vamos planejar, vai ter esse espaço de tempo, né? Você vai enfrentar essas equações, a gente tem feito isso, né? E o segundo passo é as empresas também estarem preparadas, né, para lidar com isso. E às vezes a gente vê empresas altamente preparadas e outras que não, sim, né? Que está tratando uma pessoa que nasceu dentro desse contexto geracional que o Fernando trouxe, da mesma maneira de uma outra que nasceu na minha geração, né? Ela não faz sentido, né? Aí as nossas áreas de recursos humanos têm que interpretar, né? O mindset, né? A sociedade que foi criada essa pessoa não existe mais, né? Essa outra pessoa foi criada numa outra sociedade. Então esse trabalho conjunto, ele é importante. A academia está fazendo, né, esse primeiro anteparo, muito espelhado naquilo que Harvard trouxe, de certa maneira, inspirou muita gente. Nós temos olhado muito para Harvard com carinho, principalmente na questão das soft skills. Então a gente tem esse papel sim, mas ele não tem como ser definitivo, né? Porque é uma questão muito mais ampla, né? Hoje o maior historiador do mundo, né, talvez o cara mais lido hoje, está apontando, não há na história da humanidade uma mudança sociotecnológica tão impactante como essa. Como diz o meu querido Dado Schneider, né, um grande amigo, palestrante, grande professor de marketing, né, ele tem uma palestra que é ótima, bem na minha vez, né? Vocês já viram? É mais ou menos bem na minha vez. Quando eu estou trabalhando essa moçada para formar, é bem na minha vez como gestor acadêmico que acontece tudo isso. Então vamos lá. Aí eu gosto muito da leitura do Eduardo, né? Vamos olhar isso de uma maneira positiva, né? E saber que essa ansiedade vai existir. Vamos trabalhá-la para que ela se torne, em vez de uma ansiedade que oprima, uma ansiedade, né, que deixe de ser uma ansiedade para ser um impulso, né? E aí entra o segundo ponto, eu retomo aquela minha fala anterior. Aí a gente nós precisamos no Estado ter essa capacidade, né, talvez, assim, de um olhar mega estratégico para pensar e reter os grandes talentos, isso vai gerar desenvolvimento, vai gerar mais startups, né? A gente está falando muito na absorção de empresas, né? Mas eu tenho olhado muito para a questão das startups, né? Então, assim, por que não, né, um ecossistema de talvez maior desenvolvimento e lançamento de empresas a partir desses talentos, né? Talvez lá eu tenha a pessoa disruptiva com 19 que ela precise da maturidade de 55 e do capital de um outro sócio de 43, e esse caldo todo dessas 3 pessoas diferentes pode fazer com que acelere e que a gente gere desenvolvimento para o Estado. Então, todos esses desafios, na minha opinião, estão interligados, Renato, né? Claro. Mas voltando ao cerne da tua pergunta, a academia está trabalhando isso, a gente está se espelhando mutuamente, falo pela SPM com muita tranquilidade, né? Para que a gente leve este aluno com essa serenidade profissional mais avançada possível para ele ir para a segunda etapa. A segunda etapa é quando ele entra, né, nos RHs ou na frente dos executivos, né? Então a gente tem trabalhado muito isso para tentar melhorar essa performance. Deixa eu só fechar a roda com o Fernando para ouvir a opinião dele e depois nós vamos para as nossas conclusões finais do Fórum Atitude Positiva de hoje. Fernando, o que se pode dizer para quem está procurando entrar no mercado de trabalho, para quem vai chegar agora, para quem vai estar no ano que vem, né? E que tipo de profissional, como diz aí na tela, vai ser procurado após esse momento de pandemia? Algo para quem está chegando, está na minha frente, né, procurando uma vaga na nossa instituição ou em qualquer outra, né? Eu quero alguém criativo que resolva os nossos problemas, né? E eu acho que nesse sentido o jovem ele tem uma coisa que por vezes a gente não se dá conta, né?
o Alessandro traz com muita propriedade, né, toda essa serenidade que nós devemos ter, mas, por outro lado, nós estamos vivendo numa geração gamificada aí, né? Eles querem passar de fase já, então ali passou aquela fase, já querem ir para um outro desafio. É isso aí. E nós temos que propor a eles esses desafios, né? Nós temos que fazer com que eles se sintam desafiados. Quando eles se sentirem desafiados dentro de áreas que eles se identifiquem, que é o habitat deles, certamente eles se engajam e compram o nosso propósito, né? e vão adiante. Então, o profissional que nós estamos procurando agora na pós-pandemia é o cara que aceite desafios. E essa geração, ela aceita desafios. O desafio é nosso, né? Da gente propor o desafio correto para eles, né? Ou fazer com que esse desafio seja adequado àquele profissional que está ali na nossa frente, ou aquele futuro profissional que está ali na nossa frente. Na comunicação mesmo, a gente sabe que a gente tem que falar a língua, né, lá do nosso cliente, do nosso, né, daquele que está recebendo a mensagem, né? E então nós temos que falar esta língua com o jovem, né? Nós temos que ver, bom, no que nós podemos desafiá-lo que faz com que eles comprem essa briga. Se ele se sentir desafiado e achar que é legal entrar nesse jogo aí para passar de fase, ele vai estar com a gente. Então, vamos por aí, vamos desafiá-los. Perfeito. Vou pedir as conclusões finais de vocês para o nosso fórum Atitude Positiva, tratando de mercado de trabalho, empregabilidade, perfil dos novos profissionais, e agradecendo ao presidente do LIDE, RS, Eduardo Fernandes, que está bastante voltado aí também para esta geração, para talhar os futuros líderes, né? Ele mesmo já disse que entre os grandes desafios no cenário atual para a obtenção de sucesso e melhores resultados é a falta de líderes prontos, né? Que cumpram metas. Então, esse é um desafio de vocês em favorecer isso, né, Eduardo? Te agradecendo pela participação conosco aqui mais uma vez na Rede Atitude Positiva, a tua conclusão. Bom, Renato, eu que agradeço pelo convite novamente, essa bancada extremamente qualificada, o Alessandro, o Fernando, pessoas as quais eu admiro bastante. E é importante exatamente isso. E tem um tema que é fundamental que a gente vê hoje. Hoje as pessoas, os próprios jovens procuram, os próprios clientes, os jovens procuram empresas que têm um propósito. Então não é mais, tem uma transformação de se procurar um pouco do produto, se procurar aquilo que, por simples produto por produto. Mas qual o propósito daquela empresa? O que ela quer impactar no mundo? O que ela está impactando dentro da minha vida? Então, isso é uma transformação também gerencial de liderança das empresas que vai se mudar num cenário de formação e que certamente as academias já estão vendo isso. E a questão fundamental que a gente viu e tem tratado muito é que o líder ele tem que passar confiança. No momento que tu consegue gerar confiança, talvez seja essa uma das maiores dificuldades, é tu conseguir passar confiança para que tu possa tirar melhor dos resultados da tua equipe e possam entender realmente qual é o propósito da empresa, da entrega da empresa. Então, como recado final, assim, nesse tema tão importante que é o futuro, é de que forma as empresas vão conseguir impactar num mundo onde se quer propósito e em líderes que possam gerar confianças para os seus liderados. Então, de uma forma geral é isso. Te agradeço, o LIDE está sempre à disposição, assim como eu, nessas pautas. Muito obrigado, presidente. Fique à vontade, sei que o senhor tem outro compromisso, fique à vontade de estar aí desconectando para cumprir o próximo compromisso. Obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Presidente Fernando de Paula, diretor Fernando de Paula, diretor de educação da Federação, seu minuto final, sua conclusão aqui no nosso fórum Atitude Positiva, o que se pode dizer, bom, vocês já foram extremamente positivos, né, mas de dar alguma esperança aí para os próximos tempos e que a transição para o pós-pandemia chegue com tranquilidade para esse novo mercado, né? Bom, primeiro agradecer o espaço, Renato, foi um privilégio estar aí com o Alessandro, com o Eduardo e contigo. Digo a vocês que aprendi muito, né? E é aquela situação, né? A gente consegue ir bem quando está num time qualificado, né? E eu me senti num time qualificadíssimo aí, tive que
aqui me puxar para estar à altura dos meus colegas. Mas o Alvin Toffler diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Talvez eu deixo essa reflexão porque nós temos que fugir desse analfabetismo do século XXI. Nós temos que realmente sermos disruptivos, como disse o Alessandro, né? Nós temos que estarmos sempre dispostos a aprender, a desaprender, a reaprender, para que a gente possa enfrentar todos os desafios. O mundo hoje ele é um mundo de mudança constante, né? Não é de hoje, já de algum tempo. Se nós não estivermos atentos a isso e sempre ligados, conectados para que isso possa acontecer, certamente a gente fica para trás. Agora, o momento, como nós todos falamos, é um momento de compartilhamento, de colaboração entre todos, para que possamos aí ter um país melhor. Tenho esperança, sim, vai ser um ano difícil, desafiador, complicado, com eleições, com inflação alta, com fuga de investimentos do país, isso tudo vai acontecer. Mas, pela nossa capacidade, né, de nos reinventarmos, certamente a gente vai chegar ao final do ano com um balanço ainda positivo no que diz respeito a como as empresas estarão se portando. Muitos tombarão pelo caminho, como aconteceu com a pandemia, mas muitos chegarão lá mais fortes, né, mais aí dispostos realmente a fazer ainda da nossa economia uma economia tão pujante que forja e entrega tantos talentos para o mundo. Então, acho que temos muito a trabalhar, mas tem muitas conquistas boas pela frente aí. Obrigado, Renato. Obrigado, Fernando de Paula, diretor de Educação da Federação, Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Professor Alessandro Souza, seu minuto final, sua conclusão, sua palavra de esperança para milhares e milhares de alunos aí que o senhor todos os dias está convivendo nas salas de aula da SPM. Que legal, que alegria, né, reencontrar o Fernando, né, sempre inspirador e sempre com, né, com essa palavra tranquila. Renato, você também, o Eduardo, então também muito feliz pelo debate de alto nível, né. Eu diria o seguinte, pegando exatamente a tua pergunta, acho que tem dois conselhos que a gente poderia deixar, né, duas dicas, né. A primeira é exatamente essa questão da resiliência. A gente vai passar por um ano complexo, né, e a gente está numa retomada e com todas essas mudanças socioculturais tecnológicas, né? Eu acho que o Fernando trouxe isso agora um pouco na fala dele, né? Então, que a gente tenha, sim, um pouco de tranquilidade, claro que para quem está buscando, está se recolocando, não é fácil, mas entre com essa resiliência, entre com esse olhar, né, de que as dificuldades, elas estão postas e a gente vai ter que lidar com elas. E esse acho que é o ponto-chave para todo profissional, pensar nessa soft skill, neste momento, né, de retomada pós-pandemia, nesse momento complexo de questões econômicas e políticas de país. E a segunda dica, ela vai um pouquinho, né, no que o Eduardo nos trouxe, que é a questão do propósito, né? Dentro do possível, claro, dentro do possível, nem sempre vai ser possível, mas procure aquelas organizações, aquelas empresas, né, não importa, aquela ideia de startup que dialogue com seus princípios, que dialogue com seus propósitos. Em geral, quando a gente encontra e tem esse match, né, de que, poxa, esse lugar faz sentido para mim, né, e consegue agregar isso, uma carga de soft skill, de resiliência, nós partimos de uma grande base, porque daí, tecnicamente, se falta uma ou outra habilidade, a gente vai lá e aprende, a gente vai lá, né, e consegue, às vezes, o próprio apoio da empresa, a gente se esforça, a gente vai atrás e consegue complementar, né? Mas se a gente partir de uma base, de um olhar, de algo que faça sentido para a gente, né? Uma organização, uma empresa que faça sentido para a gente, e se a gente for disposto a ter essa capacidade de entender que vamos passar por um período complexo, meio caminho está andado. Então, deixaria esses dois olhares como dicas finais para essa retomada e com essa discussão hoje da empregabilidade. Coordenador do curso de Comunicação e Publicidade e também de Jornalismo, diretor acadêmico da Associação Rio Grandense de Imprensa, Associação Rio Grandense de Imprensa é a minha, Associação Rio Grandense de Propaganda. Maravilhosa, Ari. Grande Ari, né? Ari, né? Também faz uma contribuição maravilhosa, né? A Ari faz contribuições maravilhosas para o nosso mercado. Isso aí. E o Alessandro é coordenador desses cursos na ESPM Porto Alegre. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.
Grande abraço. Nós aqui na Rede Atitude Positiva, lembramos que você pode ver mais artigos e mais notícias no nosso site, todos os dias, na redeatitudepositiva.com.br. Aliás, todo sábado, um artigo de um convidado dentro desta campanha, A Sociedade e o Pós-Covid, falando sobre a retomada da sociedade, em diversos segmentos, sob diversos ângulos. São artigos de líderes, de especialistas, de gente que a gente convida para escrever e para dar um pouco da sua sabedoria. Todo sábado no site redeatitudepositiva.com.br. As nossas lives aqui, entrevistas, está tudo no podcast também, tudo no nosso canal de YouTube, dentro desta grande campanha que tem o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça como os nossos parceiros também, a Kia Sun Motors, está de marca nova ali, ó, Kia Sun Motors de marca nova, lançou o Stonic, um novo carro elétrico da Kia, um híbrido, na verdade, um híbrido que se carrega apenas rodando, não precisa botar na tomada, ele já chegou em Porto Alegre, procure na Kia Sun Motors. Um abraço ao Jefferson Firstnall também, que esteve de aniversário na semana passada, no dia do lançamento do Stone, que foi uma grande festa. Instituto de Medicina do Esporte, Ampla Vacina, são esses os nossos parceiros aqui na Rede Atitude Positiva. Smartback, assistência de técnica de smartphones e de tablets, a melhor do sul do país. Tartone Restaurante, o melhor da culinária italiana, lá no Shopping Bourbon Country. E o café aqui da nossa Rede Atitude Positiva, na nossa central de conteúdo, é o Café do Porto. E, é claro, a Assembleia sempre conosco nesta grande campanha. Você acompanha e pode ser o nosso parceiro também, basta você escrever para a gente, vamos colocar na tela aí, renato.martins@redeatitudepositiva.com.br, escreva para nós, vamos fazer parcerias, venha para a Rede Atitude Positiva e também não deixe de estar conosco, assim como fazem estes parceiros. Inscreva-se no nosso canal de YouTube, estamos lá no Spotify também com o nosso podcast, e se você quer boas notícias, você vai todos os dias em redeatitudepositiva.com.br. Dê uma olhadinha também no nosso Instagram, editado pelo João Vicente, @redeatitudepositiva, e também as nossas lives, que são coordenadas pela Fernanda Vargas. Muito obrigado, até a próxima live, acompanhem as nossas edições, nossos conteúdos, nossa campanha, que está sempre acontecendo aqui até o final de dezembro, a Sociedade Pós-Covid, e nos prestigie sempre. Até a semana que vem com mais uma live. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.